meu cabelo ocupa metade da... Gosto. Adoro. Olá, tudo bem? O meu nome é João Geraldo e eu sou do canal Super Indetectável. E aí, galera, tudo bem? Eu sou a Blenda Silva e o meu canal é Blenda Silva mesmo. E o que a gente tá fazendo aqui hoje? Esse é o primeiro vídeo da série de vídeos que a gente vai fazer junto. Blenda, gente, sigam. É assim uma pessoa que foi um achado de verdade aqui em Brasília e mora aqui em Brasília. Moramos pertinho, né, João? Pertinho. Nem tão pertinho assim, né, amiga? A gente mora dentro do Distrito Federal. Mas dá pra chegar. Dá pra chegar. E a gente vai fazer então uma série de vídeos que a gente vai chamar Super Resenhas. A ideia é que a gente pegue vídeos, né, com temática de HIV e sexualidade, que a gente possa fazer comentários sobre esses filmes. Mas galera, antes de começar essa resenha, não se esqueça de deixar o seu gostei aqui embaixo, deixa o joinha para ajudar bastante o canal do João e não se esqueça também de se inscrever no canal para você receber os próximos vídeos, beleza? E não esquece também de entrar no canal da Blenda, e a gente vai fazer com spoiler e sem spoiler, né? E eu queria começar lembrando que hoje é um dia muito especial, gente. Hoje é dia 9 de junho. 9 de junho. Bom, tá sendo gravado no dia 9 de junho, né, João? É. E que dia que é hoje, Blenda? Hoje eu completo 2 anos de nova vida, de descoberta do HIV. Bota aquela música, aquele... Todo mundo... As palmas. E sabe por que eu acho que é tão importante esse dia, Blenda? Porque assim, há 2 anos atrás você descobriu algo que, apesar de ser ruim, é algo que deu oportunidade de você poder se cuidar, não é verdade? Sim, mudou a minha vida, né, João? Talvez se eu não tivesse descoberto, hoje eu não estivesse mais aqui, né? E deu a oportunidade também da gente trabalhar com esse assunto, com essa temática e ajudar outras pessoas e outras pessoas nos ajudarem também, né? É o que eu falo da gente pegar um limão azedo, né, e fazer dele uma limonada, né? Sim. Que é tornar algo não tão agradável em algo que pode ser muito agradável, né? E é por isso que eu queria dar os parabéns aqui pra Blenda pelo dia de hoje, meu amor. E finalmente a gente tá junto, né? Que vocês pediram tanto. Finalmente, né? A gente já tá tentando, mas é porque, como a gente brincou, é porque é um pouco longe que a gente mora, né? Apesar de ser dentro do Distrito Federal, um pouco longe, e a gente trabalha e estuda, né? Então tá complicado, correria. Mas e hoje a gente vai começar falando do filme 120 batimentos por minuto, né? Eu, na verdade, eu não entendi muito bem porque que ele chama 120 Nem eu, batimentos até agora eu por tô tentando achar no filme o porquê do título. Por quê, né? Eu também não achei. Aí eu fiz aqui algumas anotações aqui no meu caderninho aqui, e a gente vai responder algumas perguntas que a gente definiu para poder seguir os roteiros para que todos os vídeos fiquem parecidos. Porque a gente vai fazer uma avaliação, uma análise mesmo da questão do HIV dentro do contexto da história. É uma história que acontece no início da década de 90, né? Ele acontece sobre uma ONG, um movimento, né, contra a AIDS chamado ACT UP, que começou nos Estados Unidos, mas essa história se passa na França, que é o ACT UP Paris, e lá mostra como que funciona o movimento de organização dos militantes, né? Dos ativistas, dos militantes, para que eles possam fazer as suas ações, né? E isso é muito interessante porque ele mostra bem mesmo do início da década de 90, quando já se tinha medicamento. Exato. Né? Mas não era disponível para todo mundo. E aí ele conta a história, o protagonista é um rapaz chamado Sean Shin. E conta a história de vida dele, que ao decorrer do vídeo vocês vão saber um pouco mais. E a história, ela começa o seguinte, ela começa numa reunião, né, onde eles apresentam lá as regras daquela reunião, e tem até uma coisa interessante que eles falam, que é o seguinte, que na hora que for fazer aplaudir alguma coisa que concordar, não aplaudir com tapa, mas aplaudir com... Então isso aqui fica bem presente, né, no filme inteiro. Durante o filme, filme inteiro. Então é interessante que eles começam, então, com essa reunião, aonde vão falar, então, dos primeiros movimentos, e eles vão contar, então, a história de uma ação frustrada, que eles foram numa ação de militância lá, na hora que eles interromperam uma pessoa importante da política da época, né? Da França, eles acabaram se assustando ali, se adiantando, e acabaram tendo uma ação frustrada, que foi jogar então um balão com sangue fictício naquela pessoa importante, né? A maioria das ações que eles faziam eram ações bem chocantes mesmo. Eles chegavam fazendo barulho, com cartaz e tudo, e eles enchiam vários balões, o que é bastante marcante nas manifestações, nos manifestos deles,
que eles enchiam os balões com sangue falso e atiravam nos locais. E isso dava medo nas pessoas, porque eles acreditavam, as pessoas de fora, acreditavam que era sangue infectado, né, João? Isso. E uma coisa que é bem interessante é que aqui no Brasil também aconteceu a mesma coisa, né? Teve época onde os ativistas, os militantes da época, num momento onde era muito importante conseguir chamar a atenção. É até uma crítica que o filme faz o tempo todo, é que os políticos, as pessoas importantes, elas não percebiam a importância real da AIDS naquela época, né? Mesmo já mais de 10 anos depois que ela tinha surgido no mundo. Mesmo muitas pessoas morrendo. E a gente acredita que, pelo contexto do filme, isso acontecia pelas pessoas acreditarem que isso fosse algo, uma coisa só dos gays, né, dos homossexuais. Que o filme mostra bastante isso, que a política, talvez, ou a sociedade não se preocupasse tanto, porque fosse, isso é uma coisa dos gays, assim. O que não é verdade, e a gente sabe muito bem disso. Lá no filme, o grupo mesmo, esse grupo do ACT UP Paris, ele era um grupo formado por gays, né? Exato. Por pessoas, tinha até uma mãe que cuidava, era a Helena, né? Ela fazia parte do movimento, porque o filho dela, Marco, tinha sido infectado ao ela injetar sangue contaminado, que é inclusive uma das... né? Dos hospitais, que é inclusive uma das reivindicações deles, né? Mas é importante ressaltar que esse grupo, esses ativistas, esses militantes, eles não eram... todo mundo falava a mesma língua. Acontecia bastante divergência dentro do grupo todo. Assim como hoje, ainda que vocês assistam a gente e achem que a gente é legal o tempo todo e que todo mundo do grupo é muito amigo. Não é totalmente assim, porque a gente tem pensamentos diferentes. Alguns enxergam o ativismo de uma forma, outros de outra. E também existe até hoje conflitos. E a gente acredita, João, que esses conflitos eles somam para a causa, desde que eles sejam respeitados. Porque daí, se todo mundo pensar igual... É bem ruim. Então tem que pensar diferente para existir novas ideias, né? E isso acontecia no filme, nesse grupo de ativistas, no ACT UP. Oh, meu Deus. Solta ele, João, pra eles virem. Caio! É o Caio. É o Caio. Bom, além disso, o grupo, eles usavam, né, João, a morte como forma de protesto. Quer falar um pouco, João, disso? Porque tanto que muitos dos ativistas, eles diziam até que depois que eles morressem, eles queriam que o corpo deles fosse usado como um ato político. É algo muito presente no filme, porque de fato eles eram ativistas daqueles muito reativos, né? Isso era muito importante para aquela época. Hoje é um jeito diferente. Sim. Hoje não precisa mais pegar um balão de sangue e jogar no Ministério da Saúde, né? Mas naquela época era importante, porque não se tinha a atenção devida, né? E a maioria dos ativistas do filme, eles tinham AIDS, não eram somente pessoas vivendo com HIV, eles já estavam no estágio, assim, alguns terminal, bem doentes mesmo. Porque o filme conta que as pessoas que tinham CD4 abaixo de 50, né, João, já não tinham mais direito à medicação. E nem todas as pessoas também tinham direito à medicação. Era um grupo selecionado, assim, e eles lutavam justamente contra isso. Então, a maioria daqueles ativistas, o filme relata bem, eles já estavam pessoas bastante doentes e bastante fragilizadas também por causa da AIDS, né? Na época do filme, já existia dois medicamentos, que era o AZT e o DDI. Né, que o DDI já não é mais usado no Brasil, né, mas o AZT ainda é, né, o 3TC, então ele ainda é um medicamento usado numa dose adequada, e então ele se provou como um medicamento muito eficaz desde a década de 90. Só que na época, isso que a Blenda está falando, é que existia uma lista de pessoas muito restrita. Limitada, né? Limitada, tanto que era uma das brigas que eles tinham com a indústria farmacêutica, que além de considerar a indústria mercenária, né, eles ainda achavam que ela prendia os medicamentos, não dava para todo mundo, como uma forma de estratégia mesmo. Então eles condenavam fortemente esse tipo de atitude. Inclusive, a indústria farmacêutica também não apresentava os resultados das pesquisas que estavam acontecendo, principalmente sobre os efeitos colaterais dos medicamentos. O que acabou fazendo que eles fossem fazer um manifesto invadindo o prédio de um laboratório, de uma farmacêutica, jogando os balões de sangue e tudo mais, exigindo que eles apresentassem os resultados dos exames
das medicações, como a medicação estava agindo, que eles escondiam, eles meio que deixavam, vamos deixar para uma ocasião especial esses dados, né? Eles até usavam, eles falaram que foi na 9ª conferência de AIDS que aconteceu em Berlim, né? Então, considerando que agora nós tivemos a 22ª conferência, né? E ela é bianual, então provavelmente há cerca de 20 anos atrás, mais de 20 anos atrás, né? A história se passa. Então, essa era uma das grandes críticas. Nessa época, o movimento social já participava dos conselhos, né? Tem uma reunião que acontece lá com farmacêutica, governo e sociedade civil, né? E os militantes, e eles ali então debatem. Por quê? Porque a farmacêutica, ela não tem muita paciência para aquele mimimi, né, dos ativistas, então ela meio que ignora os posicionamentos deles. Uma das críticas que eles fazem aos ativistas, que faz sentido em certo ponto e não faz sentido no outro, é que os ativistas falam, a gente não pode concordar com que vocês tirem, façam, retirem líquido provavelmente, né, a gente acha que seja dos linfonodos. Para fazer uma avaliação da quantidade de anticorpos. Aí a farmacêutica fala, tá, então o que vocês sugerem? Eles falam, não sabemos, a gente só não acha que isso é viável. Então, até porque o que a Blenda comentou durante o filme é que também eles não são médicos, né? Sim. Então eles não têm obrigação de saber. De saber, exato. Né? E dentro dessa trama toda, é claro que o filme não é só isso, tem toda uma parte emocional, de envolvimento, de relacionamento. Algumas pessoas do movimento, elas vão se relacionando, né? E fez parecer pra gente, né, João, que dentro daquele grupo de pessoas existissem pessoas que já eram... A gente vai cortar, pode ficar tranquilo. Controlador de elite. Controlador de elite. Por quê? Tinha pessoas que se relacionavam com pessoas do grupo, já sem preservativo, e essa pessoa... A gente passou o filme todo sem saber se ela tinha sido infectada ou não. O que faz gerar a dúvida se já existiam na década de 90 os controladores de elite, mas não eram identificados, né? O que acontecia é que esse personagem, ele não adoecia, né? Ele se relacionava, inclusive ele conta uma história que se relacionou sexualmente com outras pessoas, mas ele não... Inclusive com um rapaz que pode ter morrido, né? Um ex-parceiro. Mas ele nunca tinha sido infectado, Não se infectou. O Sean tá envolvido nesse meio todo, com ativismo e tal. E chega um momento que ele se revolta com o movimento e deixa de fazer parte da ACT UP. Se você não quer saber do final do filme, você vai ter que assistir só esse mesmo e assistir o filme pra você descobrir o final. Mas... se você quiser assistir o final do filme, saber aqui agora o final do filme, vai ter que continuar assistindo esse vídeo. E nessa do Sean deixar o movimento, ele se relacionava com um rapaz, né, João? É o Nathan, né? O Nathan, eles se relacionavam, inclusive o Nathan é quem a gente acha que provavelmente ou ele não se infectava, né, por uma questão de imunidade mesmo ao HIV, né, que tem até um vídeo, eu acho que eu falei sobre isso aqui no canal, que é aquela deficiência no CCR5, né, no receptor, ou então ele era um controlador de elite, que estava infectado, mas não desenvolvia a doença. Não sabia, né? E esse Nathan, né, quem ficou com o Sean durante todo o filme, e teve um momento que ele era uma pessoa que parecia que o sexo era algo muito importante para ele, né? Então ele sempre fazia questão, ele sempre colocava o sexo no meio daquele relacionamento ali. Sim, eles estavam nas reuniões e ele tava lá passando a mão nele, né? Era uma coisa muito de louco, assim, eles não conseguiam controlar os impulsos sexuais, assim. Exato. E o Sean foi adoecendo, né? Depois que ele abandonou a ACT UP, foi que ficou mais claro o adoecimento dele. Inclusive, ele deixou de fazer parte do movimento porque a galera sempre estava querendo protestar e queria que todos os ativistas fossem pra rua, manifestassem, fizessem barulho. E chega um momento do filme que ele se revolta e fala, não, mas vocês não percebem que a minha condição de saúde é tão grave a ponto de eu não poder ir me manifestar e tudo. E nisso ele acaba se desligando do movimento também. E ele criou esses problemas, né, de relacionamento lá dentro, principalmente com o presidente da ONG, vamos chamar assim. Então ele acabou se afastando. E aí a história, ela sai desse contexto porque até a última cena, antes de mostrar foco mais no Sean, é a cena de eles distribuindo seringas,
né, no centro de Paris. É bem interessante, porque a França foi um dos primeiros países do mundo a tratar essa questão da redução de danos nas drogas, né? Então a substituição de seringa, essas coisas. Então tem uma parte que eles estão dentro de um furgão e eles param no meio de uma manifestação, então e distribuem seringas ali e cartões falando vários slogans, que inclusive eles passam parte do filme tentando definir slogans. Um slogan que chamasse atenção, né? porque eles queriam que a população olhasse pra AIDS, eles queriam que as pessoas vissem, assim como a nossa luta hoje no YouTube, que as pessoas olhem pra AIDS, que ela ainda existe, para que ela não seja esquecida, que o João estava conversando comigo, não pode ser esquecido, porque a partir do momento que a gente se esquece, o governo se esquece, todo mundo vai se esquecendo, a gente tem que falar sobre. E era no vídeo, no filme o tempo inteiro, eles estão nessa constante luta pra mostrar a AIDS, só que em muitos momentos a população olhava os manifestos e pensava assim, não, isso nunca vai acontecer comigo, eu não sou gay e tal. Recusava a camisinha, recusava pegar os folhetos. Exato. E é exatamente o que acontece hoje. Exato. Como é atual, né, João? A gente passou o filme todo pausando o filme e discutindo como é atual. Depois, quase 30 anos depois, né, João? A gente, até hoje, quando a gente vai entregar a camisinha, vai distribuir camisinha nos lugares, as pessoas falam, às vezes elas pensam que é doce, que é bala, assim, quando eles vão pegar, que eles veem que a camisinha, muita gente fala assim, não, tipo, como se tivesse totalmente isento aquilo. Então, na verdade, os problemas da década de 90 estão se repetindo, né, hoje já nos anos 2019, né? Então, eu considero que de tudo que eu assisti no filme, o que mudou hoje, que melhorou, foi o acesso à medicação, o tratamento mesmo. Porque parece que o estigma e o preconceito, ele permanece meio que o mesmo. Né, João? E o Sean, na história do Sean, quando eles, nessas últimas cenas dos protestos, ele então foca mais no Sean, né, no adoecimento dele, então ele começa você percebe que ele tá emagrecendo, o sarcoma de Kaposi tá tomando conta dele, principalmente dos pés, e aí mostra muito foco no Nathan e no Sean, e no relacionamento dos dois, então mais o Sean é hospitalizado, por fim, o Sean vai pra casa. E no final é bem chocante, assim. A gente teve que voltar umas 2, 3 vezes pra entender o que tava acontecendo. Porque o filme é todo em francês, né? Foi até uma observação que a Blenda fez, que o filme todo é em francês e legendado, né? Então, como eu tenho um pouco de dificuldade de prestar atenção só no que tá escrito, eu geralmente uso o ouvido, só que eu não domino francês. Então, pra mim, eu tava ouvindo e lendo algo completamente diferente. Então, aquilo me dificultava um pouco. Mas o que aconteceu no final foi que parece que o Sean e o Nathan fizeram um acordo de o Nathan injetar um medicamento. Ele tava muito mal. Muito magro. Que ele tava tão mal que eles decidiram levar ele pra casa, né? Pra morrer em casa mesmo. E aí o Nathan pega então uma droga, e eles parece que fazem um acordo. E o Nathan pega uma droga, então, e injeta no soro, no acesso que estava ligado ao braço do Sean. Enquanto ele dormia. Ele até teve antes dele dormir, o Sean virou pro Nathan e falou, eu ainda tô vivo, né? Tipo, por que aconteceu? Por que eu ainda tô vivo? Então, o que faz parecer que era um combinado dos dois, né? De fazerem a eutanásia. Que ele acorda, isso, e pergunta, eu ainda tô vivo, não funcionou e tal. E não injeta em você. Ele fala assim, a gente ficou com uma dúvida. A gente ficou assim, tipo, droga? O que ele vai injetar? É sangue? E pouco tempo depois, quando o Nathan fala pra ele, dorme, fica tranquilo e tal. E quando depois de um tempo, durante a madrugada, ele então injeta no acesso dele. A gente não sabe que droga, mas a gente acredita que isso que tenha causado a morte dele. E ele morre e os amigos começam a chegar, os amigos da ACT UP. Que eram do ativismo da ACT UP. Eles começam a vir à casa, a mãe do Sean tá lá na casa e ela recebe eles e é um momento... É um filme denso, né? É um filme denso, assim. Eu acho que a parte que mais chocou foi justamente essa parte da eutanásia, que a gente não esperava. A gente não esperava e a gente até foi discutir. Fazer isso. E a gente até falou, porque assim, a Blenda falou, você teria coragem? Eu falei, eu teria coragem. Porque eu sou a favor da eutanásia, né? Eu acho que as pessoas, elas têm o direito sobre a vida delas. E eu acho que quando não se tem nada mais o que fazer... Mesmo que algumas pessoas digam que sempre tem algo que fazer, eu acho que continuar sofrendo é o que a gente faz hoje com os nossos bichinhos de estimação que a gente ama, como se fossem membros da família. E eu acho que fazer isso com um ente querido que tá passando por uma situação irreversível também é um ato de amor, né?
É assim, ele tava numa situação... Terminal posso dizer mesmo. terminal, deplorável, assim. Eu acho que... a minha preocupação o tempo todo era como que ele vai fazer isso? A polícia vai descobrir, Então, eu acho que eu não teria coragem de fazer por medo de... Por estar infringindo a lei. Mas foi o que eu comentei com o João. Naquele momento, eu acho que as pessoas que tinham AIDS, elas eram tão insignificantes pro governo, pra sociedade, que pouco importava se tivesse morrido alguém com AIDS, né, João? Foi isso. Parecer. Porque o cara injetou um remédio nele, guardou a seringa dentro de uma gaveta e pronto, ele morreu. E acaba o filme e assim, ninguém investigou a morte dele, morreu de AIDS. Inclusive saiu no noticiário uma espécie de obituário, né, João? Foi. Que ele havia morrido por AIDS. E, como sempre, a morte deles era um ato político. E uma cena bem chocante, que é a última cena, penúltima cena do filme, que o Sean tinha deixado claro, tanto para a mãe dele quanto para os amigos da ACT UP, que ele gostaria que as cinzas dele fossem usadas para um ato político. Num protesto das como que foi? Seguradoras. Das seguradoras de saúde. E o que aconteceu foi estava tendo um coquetel. Muita comida. Só gente importante. Muita gente importante. E eles entraram, então... De novo, os manifestantes entraram no local com as cinzas dele jogando sobre as comidas. Dessa vez já não era mais balão de sangue, né, João? Não era, eram as cinzas na comida e nas pessoas. E deitavam, e assim, é um ato, assim, eu achei fantástico. Porque eu vi um ato lindo acontecendo, inclusive foi na conferência de AIDS que aconteceu no Brasil, um congresso de AIDS, né? Que aconteceu, acho que foi em João Pessoa, foi lindo. Assim, a galera fez exatamente aquilo mesmo, sabe? Subiram com cartazes, com coisa, interromperam a fala da pessoa que estava falando e tomaram o microfone e falaram. Foi um momento incrível, assim. E me lembrou muito isso que eles fizeram no filme. E que hoje esse tipo de manifestação e de protesto ele já está bem escasso, né? A luta em defesa das pessoas que vivem com HIV, em defesa de um tratamento melhor, ela já está muito diferente do que era há 20 anos atrás. A gente até acredita que hoje as pessoas tenham mais medo de se expor, de ir às ruas, Foi o que o João comentou. A luta pelo direito das pessoas com HIV, ela tá na mão de poucas pessoas, assim, no Brasil. Pelo menos, a gente tá falando agora hoje do Brasil, né? Poucas pessoas lutam, poucas pessoas se manifestam, poucas pessoas estão lá defendendo e tal. Que era diferente Porque a gente vê no grupo que a ACT UP era uma... Tinha muita gente que participava, né, do ativismo, do manifesto. Eu acho que pelo fato de ser mesmo uma sentença de morte, né, Blena? Porque assim, as pessoas não tinham outra escolha. Ou elas falavam, ou elas morriam. Tanto que tem até um cartaz muito famoso, né, da ACT UP mesmo, que fala... silêncio é igual à morte, né? Porque de fato naquela época era exatamente isso. A pessoa descobriu HIV, ela morria tempos depois, né? Hoje a gente tem a oportunidade de medicamentos menos agressivos, né? Menos tóxicos, que ainda nos dão, né? Uma sobrevida, uma qualidade de vida grande. Importante destacar que nesse momento do filme também não existia a terminologia de indetectável. Não existia. Isso era... Até porque os medicamentos não eram muito eficazes para manter, porque eles só tinham 2 medicamentos e estavam estudando inibidor de protease, né? Que é o que o Caletra que a gente usava, por exemplo. A gente tem outros inibidores de protease. Então esses medicamentos que era no máximo terapia dupla que você tinha, inclusive no filme também eles apresentam, eles estavam estudando os medicamentos e a classe que eles estavam colocando os inibidores de protease era para tentar impedir um outro processo na replicação. De replicação. Né? Porque já tinha um que era um processo e o outro ia impedir outro processo. E é exatamente o que acontece hoje, que a gente usa 3 medicamentos de classes, né? Hoje a gente usa 3 de classes diferentes e essas 3 medicamentos eles impedem determinadas fases de replicação do vírus. Mas a gente hoje toma uma medicação para ficar indetectável e não transmitir mais. E eles lutavam por uma medicação que desse um
pouco mais de tempo de vida. Assim, não porque, era pra viver bem quanto hoje, assim. Porque parece, eu até falei com o João, parece um jogo, uma roleta russa. Quem será o próximo a morrer? Dos ativistas, porque vai morrendo ativista, vai morrendo e as lutas vão se intensificando, né? Aqui eu tenho muitos amigos, né, de muitos anos de HIV, e eles falam que era muito comum nas reuniões semanais ou mensais aquelas reuniões de grupo de apoio, que toda semana ou uma vez por mês tinha o obituário. Então assim, tipo, tal pessoa morreu, aí eles lembravam aquela pessoa. Quem é o próximo, né, Era sempre quem é o próximo, muito porque de triste. fato era uma sentença de morte. Talvez o fato de não ser mais necessariamente uma sentença de morte trouxe então vamos colocar enfraquecimento do movimento social de AIDS. É uma pena que esteja na mão de poucas pessoas, mas eu acho que a internet está aqui para isso. Né, Blenda? Sim. E assim, antes que alguém fale que a gente é ativista de sofá, a gente não é ativista de sofá só não, tá? A gente faz muita coisa. Inclusive eu vou falar que a gente tá tentando fazer um grupo de ajuda mútua de apoio aqui em Brasília. Então, se você é de Brasília, já se liga aí. Fica ligado que a gente vai mandar notícias. E além do virtual, tem encontros semanais, quinzenais com vocês. Estamos tentando levar a ideia pra frente. Aliás, o João tá tentando levar a ideia pra frente. Eu tô tentando ajudar ele. Tamo junto. Pra que a gente esteja mais perto, mais próximo, pra que não seja só assim da tela. Exatamente. Então é isso, pessoal. Eu queria te agradecer de novo, Blenda, por estar aqui você. Comigo, tá bom? E a gente vai se juntar mais vezes, porque a gente tem uma pá de filme pra poder fazer essas avaliações. E a gente vai se organizar sempre pra estar levando pra vocês essas informações da importância desses filmes pra história da gente, pra gente se entender, né? Se você vive ou não vive com HIV necessariamente, mas lembrando que a luta contra o HIV e a AIDS não é uma luta só de quem vive, de todo mundo. De todo mundo, até porque o vírus pode atingir qualquer pessoa saudável que faz sexo e qualquer pessoa que tem uma vida ativa, né? Deixa aqui, não se esquece, né, João? Deixa aqui nos seus comentários se você gostou dessa sinopse. Qual é o próximo vídeo que você quer que a gente assista pra vir te falar? E o que mais? O que você achou? E também deixa aqui o que vocês querem que a gente grave mais de temas juntos. Que a gente pode gravar lá pro meu canal e aqui também pro Super Indetectável. Exatamente. O próximo assunto, o próximo quadro, vamos colocar assim, a gente vai gravar pro canal dela. E a gente mantém aqui e depois a gente faz mais um monte de coisa junto, né? A gente tá sempre junto. Agora a gente promete que não vai deixar vocês na mão. Um beijo pra vocês, viu? Até mais. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, gente.